Alexandre Simões e Léo Figueiredo, como as coisas mudam, hein? Impressionante, né, Milton? Bom dia, Ô, bom dia. louco. Bom dia, Léo. Bom dia quem nos acompanha. E eu acho que, o Milton, um exemplo claro do que vive o Atlético nessa Série A do Campeonato Brasileiro, nas duas primeiras rodadas, o Galo venceu. Estreou na competição fazendo 2-0 no Inter aqui no Mineirão, depois foi à Arena da Baixada e fez 1-0 no Atlético do Paraná. Então começou fazendo 6 pontos. O Palmeiras, que hoje é líder, nas duas primeiras rodadas, ele estreou perdendo para o Ceará, lá na casa dele, e depois empatou com o Goiás, lá na Serrinha. Fez 1 ponto. Então, nas duas primeiras rodadas, o Atlético abriu 5 pontos para o Palmeiras. Hoje, o Palmeiras tem 22 pontos, o Atlético 18. O Palmeiras tem 4 pontos de frente para o Atlético. Só que o Palmeiras ainda não jogou na rodada. Joga hoje contra o Atlético de Goiás, né, Léo? Isso. Se vencer, abre 7 para o Atlético. Então, o Milton, são 12 rodadas, tá? A gente tira as duas primeiras. Hoje, o time do Palmeiras pode colocar 12 pontos no Atlético em 10 rodadas. Isso é 1,2 ponto por jogo. Isso é coisa demais para times tão equivalentes. Claro, o trabalho do Abel é uma sequência, então isso conta muito, tá? Mas a gente já passou a metade de junho. O mata-mata de Copa do Brasil já começa semana que vem. E é contra o Flamengo. Tava em crise, tá, mas tem um grande time, ninguém sabe o que pode acontecer. Até outro dia, Léo, a gente dava o Atlético como favorito. Hoje eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida porque o Atlético tá cada vez mais se aproximando do Flamengo no que se refere a um desempenho irregular. Então, o Atlético não progrediu, tá? E hoje, se o Palmeiras vencer, ele abre 7 pontos em relação ao Atlético e vai ter marcado 12 a mais nas últimas 10 rodadas. Eu acredito que a sequência do Abel é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas é muito ponto para pouco jogo, para dois times não só de um nível parecido, eu diria até igual, Milton, para um investimento muito alto. O que esse time do Atlético está entregando diante do que o clube gasta para poder manter é muito pouco, Léo. Professor, bom dia, Milton, bom dia a todos. Vamos lá. Primeiro, do investimento, um clube que tem uma folha em cerca de 14 milhões de reais. Por aí é a folha do Atlético. Já mostra que é um grande investimento mensal já feito neste grupo. Não dá para ser colocado como favorito, professor Alexandre Simões, um time que toma 5 do Fluminense, um time que não ganha do Santos com um jogador a mais em casa, um time que não ganha do Ceará, um time que perde do América jogando um clássico aqui. A gente sabe que o América tem um bom trabalho com o Mancini, mas as pretensões do Atlético são muito diferentes. Então, não dá para você colocar um time como favorito assim. O favorito é o Palmeiras. Hoje, o favorito para ser campeão brasileiro é o Palmeiras. A gente sempre comparou Palmeiras, Flamengo e Atlético. Colocávamos os três na mesma cumbuca. Qual é a diferença dos três? O Palmeiras tem um grande treinador. O Flamengo não conseguiu ter e o Atlético não tem. O Atlético não tem um grande treinador. Então, como eu vejo o momento hoje? Eu vejo que o Atlético segue perdendo tempo com o Turco Mohamed. O Atlético teve um bom momento para uma mudança, que foi há uma semana atrás, porque o trabalho já não é bom há algum tempo. Só que, gente, o trabalho não era bom, mas o Hulk vinha salvando, né? O Hulk metia um golaço, tirava um coelho da cartola, o Atlético ganhava um jogo e aí vai levando. Mas emplacar como time, jogar muito bem, coletivamente, o Atlético não tem feito isso há algum tempo. E o Atlético tem bons profissionais na sua direção de futebol que com certeza detectaram isso. E aí, por ser uma direção de futebol tão comprometida, tão elogiada, principalmente no ano passado, já deveriam estar há um mês monitorando outros treinadores. Como é que está fulano, onde está ciclano, quem a gente poderia pensar, onde está... Será que a gente vai buscar achar um Paulo Pesolano, como o Cruzeiro fez? Achar um Abel Ferreira, como o Palmeiras fez? Ou não, vamos trazer um treinador brasileiro que já conheça bem o futebol brasileiro, já conheça os caras para o trabalho não ter uma ruptura tão grande? Então o Atlético, se não estava pensando nisso, tá errado. Se estava pensando nisso,
se está pensando nisso, está perdendo tempo em não efetuar essa troca. Não dá para visualizar melhora nesse time com o Turco Mohamed nesse momento. O Atlético é um time muito caro para entregar muito pouco. Estagnou. A torcida está ficando, não é só na bronca com o treinador, não, é desanimada. Aquele galo de Mineirão, 50, 60 mil todos os jogos, está acontecendo? Então isso tudo é uma resposta. E uma resposta que o Turco Mohamed deu ao Álvaro, dizendo que o Atlético está vivo em todas as competições, né? Uai, mas se não tivesse vivo o Turco, ou seja, não estava aqui há um bom tempo. Porque é obrigação do Atlético estar vivo no Campeonato Brasileiro com 12 rodadas apenas, na Copa do Brasil, em que ele entrou nas oitavas, e numa Libertadores, que ele passou com a mesma pontuação do segundo. Tá vivo sim, mas por pouco. E se continuar com esse trabalho, daqui a pouco não tá vivo mais não. Milton. Legal, legal demais. Comentaristas da Itatiaia aqui no Rádio Esportes.